aqui na Fispal Food Service com a Heloísa Espinosa, empreendedora do setor de alimentação também, vai compartilhar conosco um pouco da sua história. Obrigada, Elo, pela sua presença. Muito obrigada, eu que agradeço. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Queria que você contasse um pouco pra gente do que você está fazendo hoje, porque você é uma pessoa super experiente, tem 25 anos no mercado de alimentos e agora empreendendo. Eu queria que você trouxesse o que você tem de aprendizado, de comparação entre esses dois mercados. Ok, realmente é uma fase nova, vida nova total. Mais de 20 anos, 23 anos na indústria. Então é uma outra rotina de trabalho, eu aprendi muito, desenvolvi uma carreira inteira na área de panificação, confeitaria, chocolate, mas dentro do ambiente corporativo. E é o que eu vivo, respiro o tempo todo. E aí, como eu tenho muita experiência nessa área, eu acabei sendo sondada e sendo chamada por algumas empresas. Nunca tinha pensado em trabalhar ajudando as empresas, dando suporte às empresas para desenvolver os negócios, mas no final foi isso que eu acabei fazendo. Então hoje eu ajudo as empresas a desenvolver os seus negócios através de pesquisa e desenvolvimento, inovação e até uma pegada de talento humano também, porque eu acabo trabalhando bastante com treinamento, palestras, dividindo um pouco do que eu conheço na parte de gestão, de pesquisa e desenvolvimento, mas também no meu conhecimento de mercado, de como é esse mercado de B2B, de business to business, de atender as indústrias de alimentos, o food service brasileiro. Bacana, Elo. E assim, quais são os principais aprendizados que você compartilharia com os executivos que estão nessas grandes empresas hoje? Para que eles comecem, de repente, a olhar para esse mercado de empreendedorismo e começar a trazer isso para dentro das grandes companhias. Acho que isso é sem dúvida, o futuro da alimentação depende disso. Eu fiquei muito tempo, como eu falei, no mundo corporativo e um dos riscos muito grandes da gente estar dentro de um ambiente assim é que você começa a desenvolver o seu networking dentro da corporação. E só quando você sai, só quando eu saí o ano passado que eu vi, eu costumo dizer que eu estava numa bolha. Eu acho que os executivos têm que ficar com o farol amarelo, a luzinha amarela, e não deixar de ter contato com o mundo externo, de ver o que está acontecendo, as tendências. Esse ano eu estou visitando todas as feiras do setor, nem sei quantas já foram, desde o início do ano. E cada uma que eu chego eu falo, nossa, há quantos anos eu não vinha? Tem feiras que eu não visitava há 10 anos. Isso é um erro fatal, você não pode incorrer nisso. Você tem que realmente diversificar e manter esse contato com o mundo lá fora. Porque é lá fora que estão acontecendo as inovações, as novas formas de trabalho. As empresas grandes precisam dessa inovação e desse sangue nos olhos das startups para inovar de uma maneira mais rápida. Quanto maior é a organização de uma empresa nacional ou multinacional, ela é mais engessada, os processos de inovação são mais lentos e de repente eu estou descobrindo nesses últimos meses esse outro mundo, que é um mundo de startup onde não existe concorrência, os concorrentes sentam numa mesa para conversar, compartilham as dores, os sucessos, debatem como resolver um problema do dia a dia. E acho que isso é um grande aprendizado para quem está dentro das empresas ainda muito quadrado, ainda muito preocupado com a concorrência, segredos o tempo todo. Claro que a propriedade intelectual é importante, né? Principalmente para multinacionais que tem até um departamento que cuida disso. Claro. Mas você tem que estar aberto, você tem que sentar mais com o seu concorrente, você tem que conversar com a academia, com as universidades, que não é fácil essa relação no Brasil. Eu estava do outro lado, eu sofri isso. Mas eu acho que é todo um aprendizado. A gente não pode aceitar o status quo, a gente tem que correr atrás. Recentemente, numa entrevista, me perguntaram assim, qual é a grande diferença de uma grande empresa e de uma startup quando ela se propõe a resolver um problema. Então, assim, as grandes empresas elas veem muito relatórios de tendências, então elas escolhem um caminho baseadas nisso. O que a startup faz que a diferencia, que a coloca numa posição privilegiada ao resolver um problema, na sua opinião? Bom, eu estou aprendendo um pouco desse mundo, mas o pouco que eu já senti, já convivi, eu tenho certeza de que é a coragem, e as startups ou as foodtechs não têm medo de errar. Elas vão, tangibilizam aquela ideia, fazem o protótipo e colocam no mercado e vão testando e vão pegando as informações, não partem do princípio que você tem um processo de staging gate, que você vai passar por várias portas para ver um business case robusto, super bem estruturado, que às vezes precisa ser aprovado por N
níveis da hierarquia, e isso tudo não existe na startup. É o dono que está acompanhando a linha de produção e que está degustando com os consumidores. Então eu acho que é o medo de errar, às vezes a grande empresa tem, e tentar pensar um pouco mais naquilo no quick and dirty. A primeira vez que eu escutei isso, eu estava no mundo corporativo, eu achei um absurdo. E agora eu vejo que é o mundo, faz total sentido. Para que a perfeição? Para que ser perfeccionista? Então isso é uma das coisas que eu tenho aprendido muito, porque eu era muito assim, e agora eu estou entendendo que o mundo mudou e a gente tem que se adaptar. É fazer o importante é que seja feito, não de maneira perfeita. Sim. E eu acho que é essa mentalidade que dentro das grandes empresas precisa mudar. É better done than perfect, né? Exatamente. Legal. E assim, Elo, pegando um pouco desse conhecimento que você acabou de adquirir, assim, vendo as feiras recentemente, quais são as tendências que você observou para os próximos anos dentro do nosso setor? O que vai acontecer nas gôndolas? Acho que já está acontecendo, né? É uma revolução do mundo de saudáveis. Acho que a primeira vez que eu falei sobre saudável, uma palestra sobre saudabilidade em confeitaria, que é um mundo indulgente, faz uns 15 anos ou mais, foi no início dos anos 2000, e naquela época só se falava de light. Então a minha palestra na época foi só falando de diet para os diabéticos e light para quem queria fazer dieta. Era esse o conceito de saudável. E hoje é muito mais do que isso, né? É um conceito de saudabilidade muito mais holístico, pensando no planeta, na sustentabilidade, como estarão nossos filhos, como alimentar os 10 bilhões de pessoas. E aí você vê uma infinidade de coisas. Orgânicos, a Feira Natural Tech a semana passada, eu divido ela em orgânicos e plant-based. Acho que essas duas eram as duas grandes tendências. Eu não sou vegana, não sou vegetariana, sou simpatizante, tenho experimentado muita coisa e muita coisa boa. Acho que a tecnologia de alimentos propicia hoje as indústrias a fazerem produtos saudáveis em várias vertentes, pensando na saúde do ser humano, mas produtos gostosos. Sendo que no passado, lá há quase 20 anos atrás, se falava de saudável, se remetia sempre à imagem de um alimento ruim, de um produto alimentício ruim que deixava a desejar, que não entregava o sabor. E hoje em dia não é assim. Hoje em dia a gente vê muita coisa, gluten free, lactose free, orgânicos e quanto menos plástico possível. E ainda se mantendo o sabor. E se mantendo o sabor, e cada vez melhor, eu diria. Você acredita que o sabor seja uma dos drivers mais importantes para o consumidor? Ou quais são os drivers que você, na tua opinião, são importantes para o consumidor na hora de escolher um alimento? Eu acho que sabor, sem dúvida. Não adianta também ter todos os pré-requisitos de saudáveis e ter todos esses benefícios e não entregar aquilo que ele espera, né? Ser um produto que eu brinco é incomível, é tão maravilhoso para a saúde que ele não te dá prazer, não pode ser assim. Mas acho que um outro driver super importante é da conveniência. As pessoas têm pouco tempo, se a gente toma por nossas vidas como base, é assim. Por mais que você até pode gostar de cozinhar, mas você não tem tempo para isso. Então, essa onda do snack e do on the go e de você ter produtos fáceis de preparar, às vezes mesmo em casa ou de comer no caminho dos lugares, é uma grande tendência. Eu acho que essa é a segunda mais importante, dentro desse universo de saudável e de saboroso. E se, por exemplo, você conversar com um empreendedor que está querendo iniciar agora, construir uma food tech dentro do segmento, né, do setor de alimentos e bebidas, qual seria a tua dica para ele? Eu acho que primeiro tem que gostar de alimentos. Eu vejo muita gente empreendendo na área de alimentos, já é um bom sinal, porque eu acho que tem pessoas de diversos outros setores que estão entrando na área de alimentos, isso para mim já é muito bacana, mas acho que além disso tem que buscar ajuda ou buscar profissionais para de retaguarda para conseguir desenvolver o negócio de forma profissional, porque às vezes você vê muitas empresas com as ideias boas, validando os produtos no consumidor, mas aí sai para o mercado, a embalagem tem algum defeito, não está de acordo com a legislação, a área regulatória brasileira é complicada. Pesada. É uma legislação rebuscada, não muito fácil de se entender, com muitas dificuldades de interpretação. Então acho que precisa ter um respaldo, eu diria, técnico por trás. Não só da parte de qualidade, porque também tem todas as peculiaridades de você iniciar uma planta de alimentos de acordo, né, com as normas de boas práticas, de fabricação, enfim, de tudo que vem por trás junto, mas também de entender os aspectos legais desse negócio. Então, pelo que eu estou entendendo, essa
as parcerias com pessoas que te complementam seria um caminho Sim, ideal. sim. Acho que o mundo é esse, né? O mundo é conectado. É. Por isso que a minha empresa chama Conectando Alimento e Pessoas, né? Na verdade, é o norte, é o propósito dela. Hoje em dia é tudo sobre conexão, né? Se não existir conexão, acho que não vai pra frente. Mas eu vejo as startups fazendo muita conexão. Isso é muito bacana, por isso que eu tô apaixonada por esse mundo. Elô, aproveitando aqui seu conhecimento vertical no segmento de bakery e chocolate, quais vão ser as tendências dentro desse setor? Está acontecendo muita coisa também. Normalmente o setor de panificação no Brasil, eu falo pelo Brasil, América Latina, é um setor um pouco mais tradicionalista, onde é difícil chegar muita inovação e produtos muito disruptivos. Mas eu vejo uma tendência muito forte, sim, em manter a indulgência da panificação, da confeitaria, porque faz parte dessa categoria de alimentos, mas trazendo um pouco de saudabilidade. Então, já colocando outros tipos de farinha para reduzir glúten. Acho que se a gente compara as opções que hoje tem de produtos panificados, sem lactose e sem glúten, comparando a 3 anos atrás, eu nem consigo te dizer o quanto teve de crescimento, rápido, né? Muito rápido. Tem muitos produtores, não estou falando dos grandes, né? Porque as grandes indústrias de panificação acho que ainda estão se adequando a isso tudo, porque tem as limitações de produção, de ter uma fábrica inteira limpa, sem contaminação cruzada, para você colocar uma linha gluten free, mas os pequenos que estão vindo, as food techs e os menores, estão vindo com tudo. Então essas parcerias vão ser super interessantes. Não precisa construir uma nova fábrica para você ter um produto sem glúten. E por que não fazer alianças com essas outras empresas menores que estão vindo aí e com toda a preocupação do mundo, com produtos excelentes, gostosos e profissionais, sem contaminação, não é só aquele blá 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 de sou sem glúten, mas sem glúten de verdade. Certificado. Eu tenho pesquisado bastante e me surpreendido muito. Na área de chocolate é um outro capítulo à parte. Aprendi muito semana passada na Natural Tech, pretendo até escrever sobre isso, porque a infinidade de empresas de chocolate apostando no chocolate com altos níveis de cacau, né? 50% era chocante há uns anos atrás também para o brasileiro. Hoje em dia você fala de 70, 80, 90. Eu vi muitas empresas inovando também. E o paladar do consumidor mudou em relação a isso? Tem mudado, eu acho, acredito, muito. Porque antigamente o brasileiro só comia chocolate ao leite. E às vezes você vai para a Europa, para os Estados Unidos, as pessoas se chocam, acham que o nosso chocolate não é chocolate, é uma guloseima e não é de fato chocolate. Muito doce, né? Mas eu acho que a abertura dos mercados, tudo que entrou, as pessoas viajando nos últimos anos, viajando mais, trouxe essa percepção de um chocolate de qualidade. E aí entram propriedades funcionais, agregando outras coisas, chocolates com muito mais teor de cacau e com outros ingredientes funcionais junto, alto nível proteico. Aí você vê essa tendência também do alta proteína chegando com tudo na área de panificação, de confeitaria e de chocolate. Eu acho que isso vai ser um olhar para o futuro bem grande. É interessante estar fazendo um mix aqui, né? De saudabilidade com indulgência. Então total, por isso que eu gosto muito. Porque eu não acredito que todo mundo só vai querer comer saudável e não vai comer mais açúcar. Não se sustenta, né? Não se sustenta. Eu tenho exemplo na família, minha irmã era super formiga, ela deixou de comer açúcar, ela não come mais açúcar, mas eu acho que ela é uma em 1 milhão, é difícil tirar totalmente o açúcar. Então, por isso que eu acredito nessa tendência de diminuir muito o açúcar, principalmente nos produtos doces de confeitaria e chocolate, de repente melhorar a qualidade das gorduras e na parte de panificação também reduzir o sal, o sódio, que já é uma tendência que vem sendo trabalhada até pela legislação nos últimos anos, mas aumentar o nível proteico e trazer outras propriedades e trabalhar com sem glúten, sem lactose, com essa pegada mais para os alérgicos. Excelente. Obrigada. Imagina. Foi ótimo.